Fala pessoal, beleza? Professor Henrique na área aí. Vamos falar um pouquinho hoje na aula sobre surgimento do feudalismo, galera. Vamos lá, então. Vamos colocar aqui a aula. Todo mundo vendo aí? Bom, galerinha. Então, na aula de hoje, formação do feudalismo e a transição feudo-capitalista. Muito importante para nós aí, galera, lembrarmos que isso deve, esse entendimento do feudalismo deve ser uma continuação da aula sobre o fim da antiguidade. Vamos falar disso daí, né, com a crise do Império Romano. Bom, feudalismo, galerinha, é uma organização econômica, política, social e cultural baseada na posse de terra, típica da Idade Média. Essa organização é típica da Idade Média. Por que típica, galera, e não exclusiva da Idade Média? Porque vocês vão estudar aí, vocês devem lembrar que ao longo dos anos aí, né, características econômicas e sociais e até culturais do feudalismo vão se estender até o século XIX. O caso da Rússia, por exemplo, só vai romper com o feudalismo no século XIX, pessoal. Tranquilo? Lá depois com a Revolução Russa e tudo mais. Beleza? Outros países até o século XVIII, enfim. Por isso, típica da Idade Média. Tudo bem? Uma organização aí baseada na propriedade rural, na posse de terra. Tranquilo? Tudo bem? Olha lá. Então, onde que o feudalismo acontece? Ele vai acontecer onde e quando, né, galera? Ele vai acontecer na Europa medieval, certo? Vamos destacar aí a Europa ocidental medieval, tá? A partir do século V, seria ali o início da Idade Média, certo? Com a crise do Império Romano e juntamente com as invasões bárbaras. Então, o feudalismo, pessoal, ele se inicia ali na Idade Média, na Alta Idade Média, uma junção ali de romanos e germânicos formando novos reinos. Já comentamos um pouquinho disso em Alta Idade Média, quem teve essa aula de Alta Idade Média aí, onde vão surgir novos reinos a partir da crise, né, e o fim do Império Romano na Europa ocidental. Tranquilo? A sociedade feudal, galera, dividida em estamentos, em camadas estanques, ou seja, sem mobilidade social. Tá? Então, uma sociedade estamental, que nós falamos aí, estamental. Suzerano e vassalo, então uma sociedade, depois nós vamos falar mais para frente disso aqui ainda nessa aula, sobre a concessão de terras. Tranquilo? Então, é baseado em suzerania e vassalagem. Então, o suzerano que concede a terra para o vassalo. E o vassalo vai ter as obrigações ali com o seu suzerano. Os três estamentos, a minha nobreza, clero e servos. A gente fala aqui, né, na história aí, é a sociedade dividida entre aqueles que lutam, a nobreza, aqueles que rezam, o clero, e aqueles que trabalham, os servos, né? Alguém tem que se ferrar nessa história aí, né, galerinha? E os servos vão ser esses caras, são aqueles que vão ser oprimidos, explorados, perseguidos e tudo mais, né? E muito importante lembrar as obrigações que os servos tinham: a talha, a corveia e as banalidades. Vamos entender que são esses caras aí, tá? A talha, o servo tinha obrigação com o senhor feudal, tá? Pagar com parte do que ele produzia, amiguinhos. Geralmente correspondia a metade do que era produzido. A corveia, trabalhar de graça alguns dias da semana nas terras do senhor feudal, no manso sensorial não, sensações. Senhorial, galerinha. As banalidades era o pagamento pelo uso dos equipamentos, das coisas que tinham ali na terra do senhor feudal, na destilaria, no forno, do moinho. Quer dizer, o servo não tinha nada, galera. Tinha só a terra lá que ele ocupava, tá?
e tinha que pagar para usar isso daí, né? Tinha que só se lascar, tá? Ou um esqueminha clássico aí, ó, né, da pirâmide social, como é que era dividida, né? Então, quem que estava no topo? Quem que eram os caras do topo da pirâmide ali, galerinha? A realeza, né, o senhor feudal ou o rei, com a nobreza, a alta nobreza, o alto clero. Lembrando aí, né, pessoal, vamos lembrar, a nobreza é dividida em alta nobreza e média ou baixa nobreza, assim como o clero, tá? Tá, por exemplo, no alto clero, papa principal, né, mais alto de todos, tá? Os arcebispos e os bispos, né? A gente vê lá o fortalecimento da Igreja Católica, principalmente nessa época ali, com o fim do Império Romano, início da Idade Média, onde o enfraquecimento do Estado vai levar ao fortalecimento da Igreja. Então, tinha muita cidade que era comandada por bispo, galerinha. Um bispo que mandava na bagaça, tá bom? O baixo clero era quem? O padre, aqueles monges, né? O pessoal do baixo escalão. Os bispos e arcebispos era alto clero aí, tá? Beleza? Na baixa nobreza, você tinha ali os cavaleiros, né? O pessoal menos favorecido. E na alta nobreza, o rei, né? Como já falei, o senhor feudal, os duques, né? São um exemplo de alta nobreza. Tudo bem? Beleza, galerinha? E aí você tem ali a parte de baixo, são os servos, artesãos, camponeses, pequenos camponeses. Aí você tinha os grupos intermediários, que eram os artesãos e comerciantes mais ricos, os lavradores mais ricos, os profissionais liberais, e os grupos mais modestos, né? Os mais pobres. Né? A camada mais pobre de toda, os trabalhadores ali, assalariados, ali, os ofícios mais humildes, e também tinha os marginalizados e os excluídos. Lembrando que ainda tinha um pouco de escravo também, pessoal. Lembra disso, tá? Bom, uma economia rural, baseada aí na produção agrícola, feita por quem? Pelos servos, que não ganhavam quase nada por isso, né? Ficavam com parte da produção. Lembrando, pessoal, que a Idade Média é marcada pelo enfraquecimento do comércio e a redução da circulação de moedas. Por isso, o comércio era realizado através do escambo. Isso. E, galerinha, troca por produtos. Tranquilo? Tá? Então, uma produção baixa, porque o servo não era motivado. Se ele trabalhasse mais, se ele produzisse mais, ele pagava mais para a nobreza, tá? Então, o cara não tinha motivação nenhuma para produzir, tá bom? Beleza? Lembra disso, amiguinho. Isso aí vai ser importante para você entender a crise desse sistema feudal também, tá? As concessões de terras, amiguinhos. Olha que bonitinho ali, né? O castelo, o pessoal trabalhando ali nas terras. Parece até que é um mundo feliz de fadas, né? Conto de fadas, né? Filmes, né? Tem muito filme, né, relacionado à Idade Média. Mas vamos lá. O rei concedia a terra para um cara aí, né? Para outra pessoa. Então, uma forma de você ter a concessão de terra era através do esquema da vassalagem, como a gente já falou. Tá? Então, quem concedia a terra era o suzerano, você vai ver aí, ó, tem uma representação artística, um esqueminha para você guardar bem isso. Essa vassalagem, esse evento aí que acontecia, né? Eles realizavam cerimônias para conceder. Né? Então, eles se reuniam ali, ajoelhavam, alguém estava lá, sei lá, cantava também. O suzerano, o cara que fornecia a terra, ele protegia o vassalo, né, além de conceder o feudo, né, ou a terra. E o vassalo ele tinha que fazer o quê? Auxílio militar, ser fiel ao seu suzerano, dar conselhos, né? O famoso cavaleiro ali, né? Beleza? O casamento, galera, olha lá, era outra forma de você ter ali a fidelidade entre os feudos, tá? E aumentar também as suas propriedades. Casando, né? Casamentos arranjados. Que tristeza, hein? E se nada disso desse certo, outro modo, guerra, né, pessoal? Estou cansado de ver aí as guerras, né, nos seriados, nos filmes relacionados à Idade
Média. A galera adora um filminho com guerra, né? Chama atenção, né? Tá? Mas é isso daí, galerinha. Vamos lá. A crise do sistema feudal, pessoal. O que você presta bem atenção? O que você tem que lembrar aí, ó? Os principais tópicos, tudo bem? As grandes transformações a partir do século XI, já na Baixa Idade Média. Lembrando, a Idade Média é dividida em Alta Idade Média, do século V ao século X, e Baixa Idade Média. Olha lá, alta e baixa. A Baixa Idade Média do século XI ao século XV. Isso, século XV, onde vai terminar ali, né, de fato, o sistema feudal, não, mas é onde vai terminar não, né, a transição mais efetiva mesmo, o fim do feudalismo de uma maneira geral no século XV, tá? Mas lembra que isso é um processo gradativo, ou seja, vai acontecendo aos poucos, não tem uma data certa, acabou aqui, acabou ali, não existe isso, galera, tá bom? Olha lá, principais transformações, o desenvolvimento do comércio. O comércio volta para quê? Para suprir a falta de produtos, né? Que estava acontecendo ali nos feudos, a falta de alimento. Por quê? Né? Olha lá, ó, o crescimento populacional. Vamos entender, ó, se aumenta a população, eu tenho que aumentar mais o quê? Isso mesmo, a quantidade de comida. Beleza? Ou seja, tem que produzir mais comida. Quem que produz? Os servos. O servo tinha motivação para produzir? Não. Se o servo não tinha motivação para produzir, não vai dar conta de atender a necessidade. Beleza? O que vai acontecer? O senhor feudal vai aumentar a pressão em cima dos servos. Vai perseguir, vai mandar ele produzir mais, produz mais. Os servos, não vão aguentar. O que eles vão fazer? Começar a se rebelar, galera. Se rebelar, fugir, e aí não vai ter jeito, tá? Surge essa classe de comerciantes, a burguesia, já começa a surgir aí, tá? Os servos vão abandonar e vão se revoltar, vão abandonar as terras, e aí o senhor feudal não vai ter jeito, vai ter que arrendar, vai expulsar servo, vai vender, né, a liberdade para esses caras e vai começar a existir o trabalho assalariado já aí. Tá bom, amiguinho? Bom, vamos lá. Lembrando então, ó, transição lenta e gradual. Por exemplo, os fatores importantes, ó. Veja aí, ó, anote aí, ó, presta atenção, ó, tá vendo o mouse aí, ó? Renascimento, o que é isso? Um movimento cultural, intelectual, que começa a surgir onde? Isso aí, na Itália, tá bom? Esse renascimento leva o homem a ter uma nova concepção humanista, o homem com seu novo papel no mundo, né? Pô, o que eu estou fazendo aqui? E isso estava relacionado ao antropocentrismo, o homem no centro da bagaça, tá bom? O homem no centro de tudo aí. Além disso, Opa, estamos de volta. Caiu a internet. Está gravando. Oh my gosh. Vamos lá, pessoal. Paciência, vamos ver se vai dar certo isso. Tempo de crise, né, amiguinhos? Tempo de crise, adaptação, vamos se virando aí. Bom, se deu certo, nós estávamos falando aqui, opa, vamos lá. Olha lá. Era o último slide e caiu a internet. Que beleza, hein, amiguinhos? Então, ó, se tudo estiver dando certo, estamos de volta. Estamos de volta. Deixa eu fechar a porta aqui. Estamos de volta. Vamos lá. Renascimento cultural, humanismo, antropocentrismo. O cientificismo, a ciência aparecendo aí, enfraquecimento da igreja. Porque antes tudo era igreja, né, meu? Deus mandou, entendeu?
E aí, então, por exemplo, vai começar a aparecer as teorias aí astronômicas, heliocentrismo, por exemplo, né, galera? E o fim ali, né, com o renascimento comercial, aí já com a revolução marítimo-comercial do século XV. Aí nós vamos falar em pré-capitalismo ou capitalismo comercial, beleza? E aí a próxima aula, então, a gente fala de capitalismo. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Tchau, tchau, tchau.